Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. E estamos na apostila 3, ok? Página 270. Pega a apostila aí e vai acompanhando, certo? Vamos lá. Estamos no módulo 18, né? Onde você tem aí doenças causadas por vermes. Então, nós já vimos, né, que algumas espécies dos vermes, tanto dos plateumintos quanto dos nemateumintos, são parasitas. Então, eles causam doenças, né? E só para você lembrar, tá bom? Os vermes plateumintos são aqueles vermes achatados, tá bom? Eles são bem achatadinhos, bem magrinhos, né? Na sua altura, digamos assim, né? E os nemateumintos não, os nemateumintos também são vermes, também têm o corpo alongado, também têm o corpo mole, mas eles são cilíndricos, certo? Então não esquece disso. Vermes plateumintos são achatados, vermes nemateumintos são cilíndricos, mas os dois têm o corpo alongado, têm o corpo mole, certo? E aí, olha, alguns deles causam doenças, certo? E aí um exemplo é a tênia. Tênia é um plateuminto, ele é achatadinho. E olha a fotinho dela aí. Essa foto tá mostrando o quê? Especificamente a cabeça, tá bom? Uma ampliação aí de 25 vezes da cabeça da tênia. Mas se você continuar olhando para o corpinho, você vai ver que já é achatadinho. Mas a cabeça, é claro, tem uma diferença, certo? Então, vamos para as doenças causadas por vermes, que infelizmente elas ainda acontecem no nosso país, né? E é um número muito grande ainda, infelizmente, tá? Elas são muito comuns. E aí nós vamos ver algumas dessas doenças, quais as maneiras de se evitar, tá bom? Porque a gente vai ver como é que pega, vamos ver como evitar essas doenças. Então, vamos começar pela esquistossomose. E a esquistossomose, ó, ela é uma doença causada por um plateuminto, então um verminho achatado. E esse verme é conhecido como esquistossomo. Mas tem que saber mais sobre o nome dele? Tem, olha a espécie dele. Schistossoma mansoni. E é uma espécie aí muito comum no Brasil, tá? Então, memoriza aí, são essas informações que você não pode esquecer. Esquistossomose, uma palavra bem grande aí, ok? Esquistossomose é causada por um plateuminto e ele se chama esquistossomo, ok? Só que o nome científico dele, tá vendo que está em destaque no texto? Ele se chama Schistossoma mansoni. Tem que lembrar dessas informações, ok? E assim, ó, de acordo com o Guia de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no relatório deles lá de 2014, a esquistossomose ocorre em todos os estados brasileiros, mas tem áreas que são mais afetadas. Então, vamos dar destaque aí para alguns estados do norte, tá bom? E do sudeste. E no sudeste, ó, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? São Paulo acontece? Acontece sim, mas acontece um pouco menos, tá? Ele é mais comum no sudeste, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Agora, a morte, né, pessoas que vêm a óbito aí, é um número um pouco baixo, tá? Mas mesmo assim assusta, porque por ano morrem 500 pessoas. Então, é um número baixo, mediante outras doenças? É, mas poxa vida, 500 pessoas morrendo por ano por conta de um verme que dá para evitar. Então, temos que nos preocupar e temos que prevenir, né? Pensar em maneiras de evitar, né, essa doença se propagar. Então, vamos lá. Esses vermes, olha só, eles medem aí, olha, 1 centímetro, tá bom? Eles são pequenininhos e eles vivem nos vasos sanguíneos do fígado de pessoas infectadas. Então, não é todo mundo que tem, com certeza. Então, a pessoa se infectou, infelizmente, ele vai ficar um tempo lá no fígado, certo? Ele mede aí mais ou menos 1 centímetro. E vamos ver o ciclo, né? Como que ocorre essa infecção, como que uma pessoa se contamina, como que ela contamina outra pessoa, certo? Então, olha só, tem o número 1 aí, né? Acompanha aí na imagem o número 1. Então, estamos considerando uma pessoa que foi contaminada, uma pessoa que está doente. Vamos começar o ciclo aí, ok?
Então, os ovos do verme saem junto com as fezes contaminadas e na água transformam-se em larvas. Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Que essas fezes humanas estão sendo lançadas num lugar inadequado. Porque se essas fezes contaminadas estão chegando na água, para contaminar outra pessoa, tem alguma coisa errada, né? Porque essas fezes teriam que ser lançadas no esgoto, certo? E o esgoto ser tratado e essa água só depois voltar. Então, temos um probleminha aqui, tá bom? Mas vamos considerar o ciclo agora, ó. Os ovos do verme saem junto com as fezes contaminadas e na água transformam-se em larvas. Ok, saíram ovinhos da tênia e na água ele eclodiu e se transformou numa larva, certo? Aí essa larva, ela contamina um caramujo, porque esse verme ele precisa de um hospedeiro, além do ser humano, tá? Ele precisa de um segundo hospedeiro. E esse hospedeiro é esse caramujo aí, que vive nessas águas, ok? Dentro do caramujo, olha lá a imagem 3, elas se transformam em outras formas larvais e saem do caramujo. Então, você está vendo que a larva que entra no caramujo é diferente de como ela sai, tá? É o mesmo verme, certo? Só que ele sai uma larva do ser humano, ele sai do ovinho, eclode, fica uma larva desse jeitinho aí, né? Uma célula que entra no caramujo e lá ela continua o seu ciclo de vida, certo? E ela passa por uma transformação e fica daquele outro jeitinho ali, ó, tá? Mais compridinho, tem uma cabecinha, né? Então, essa agora que saiu do caramujo, já saiu maiorzinha, já saiu transformada, é essa larva, número 4, olha lá, que entra na pele do ser humano. Entra na pele do ser humano. Mas como assim? O ser humano, ele foi nadar, certo? É água. Então, é um rio, é uma lagoa. O ser humano foi ali dar um mergulho, certo? Ou foi ali, de repente, dependendo das condições do local, da pessoa, foi ali lavar uma roupa, né? Muito comum aí em regiões bem distantes, né? Do centro da cidade. Então, essa larva agora penetrou na pele do ser humano. Ela consegue, tá vendo? Ela tem uma estrutura que ela consegue furar a pele e entrar no corpo do ser humano. Dentro do ser humano agora, ela migrou para a corrente sanguínea, certo? E você sabe que o sangue leva tudo para qualquer parte do seu corpo. O sangue é o meio de transporte do seu corpo. E ela chega aonde? Olha só, no fígado, tá? Pela corrente sanguínea, ela chegou até o fígado. E olha, era uma larva, certo? E quando chega no fígado, ela fica um tempo lá e amadurece. Ela fica agora adulta, certo? Só que não entrou uma larva só, né? Entraram algumas e lá elas amadureceram, chegaram ao estágio de reprodução, certo? Ficaram adultas e agora elas podem acasalar. E ao acasalarem, elas produzem ovos que vão pela corrente sanguínea para o intestino. E lá no intestino, olha o ciclo de novo. Esses ovos são eliminados pelas fezes, na água, eclode, contamina um caramujo, né? Sai do caramujo depois que passou um estágio mais avançado da vida, e essa nova larva agora pode infectar o ser humano, e continua todo o ciclo, certo? Então, o que nós vamos pensar agora? Uma pessoa entrou numa lagoa e se contaminou. Tem como ela saber que ela se contaminou? Tem sim. Sabe por quê? As pessoas, quando mergulham nessas lagoas e esse verme penetra pela pele, ele vai causar uma coceira no local, né, da onde ele penetrou. E aí, essas lagoas são até famosas já como lagoas da coceira. Por quê? Porque frequentemente as pessoas que vão lá acabam se infectando e saem de lá coçando, né? Então, um problema, certo? Mas tem mais sintomas, claro, né? Nós vamos ter aqui, ó, onde a esquistossomose, ela provoca graves consequências na pessoa, porque a coceira é só identificando que entrou o verme, né? Então, vai causar dores abdominais, que são cólicas, né? Fraqueza generalizada e aumento de alguns órgãos. Só que são órgãos internos, o baço e o fígado.
tá? E aí, em casos mais graves, ocasiona a chamada barriga d'água, que é um barrigão, o ventre fica bem inchado pelo acúmulo de água entre a pele e os órgãos, tá? Então, são pessoas que ficam com uma barriga muito distendida, mas uma barriga que você vê que não é gordura, não é uma pessoa que está gorda, não, é uma pessoa que está doente, tá? Porque a pessoa aumenta só na barriga, fica uma barriga inchada, uma barriga e realmente vê, né, que tem alguma coisa que tá errado ali, né? E como que eu vou tratar isso daí? Tem medicamentos, certo? Que podem ser tomados, mas em alguns casos já está tão grave o problema que vai ser necessário fazer uma cirurgia para fazer tudo voltar ao normal, né? Agora, como que eu previno, certo? Primeiro, eu tenho que ter medidas de saneamento básico, né? Para impedir que o esgoto vá para os rios, vá para os lagos. Então, o esgoto precisa ser tratado, né? E preciso que ele seja impedido de chegar a essas águas que as pessoas usam aí para diversos fins, né? Depois também, olha, eu posso evitar o contato direto com as larvas que estão presentes na água de rios e lagos contaminados. Posso, por exemplo, usar botas, já que elas preferem as pernas. Mas aí é só caso você não vai nadar, né? Você vai só passar por aquele lugar, cortar caminho e não vai pegar água até tão acima, né, das pernas, digamos assim, ok? Vamos ter também, olha só, que orientar a comunidade na adoção de medidas de prevenção e controle da doença. Quando a pessoa tem conhecimento, né, do que está acontecendo ali, ela vai aprender a se prevenir também. E, em último caso, eu posso, olha, combater o caramujo com moluscocidas, que são o quê? Pesticidas para moluscos. Então, se eu sei que essa larva precisa do molusco para se desenvolver, né? Uma das medidas pode ser matar o molusco, porque aí essa larva vai ficar na água, não vai completar o seu ciclo e acaba morrendo. Só que tem que ser um moluscocida específico, que mate só aquela espécie de molusco e não mate outros animais. Então, eu tenho que ser um combate que seja preferencialmente, olha, por meio do controle biológico, onde eu vou eliminar apenas aquela espécie de molusco, né? E não todos os outros, nem afetar outros animais. Então, uma sugestão é a seleção de peixes nativos, que eu também não mexo com equilíbrio, né? E que se alimenta desse caramujo, ok? É uma maneira natural, né? Sem afetar todo o ecossistema, ok? Opa, outra doença, outro verme, certo? Então, já vimos esquistossomose, causada por um verme plateuminto, que é o esquistossomo. Agora, uma segunda doença chamada teníase. Então, olha só. No Brasil, tá? Os casos de teníase são geralmente relatados na região sul e sudeste, tá bom? E a baixa ocorrência em outras regiões pode ser explicada ou pela falta de notificação, tá? Porque podem não ter sido avisados que está acontecendo ali, ou porque o tratamento é realizado principalmente em grandes centros urbanos. Então, muitas pessoas podem ter essa doença, mas não procurar médico, né? Não nem saber que tem, achar que é normal, né? Então, tem que investigar isso ainda. Agora, a teníase é causada por vermes conhecidos como tênias ou solitárias, tá? Por que solitária? Porque normalmente tem um só dentro da pessoa, tá? Não tem vários, tem um só e fica dentro do intestino. Essa doença também é causada por um plateuminto, tá bom? A tênia também é um plateuminto. Então, não se esqueça disso, aquele verme achatadinho do início da aula, né? Agora, teníase não é causada por uma única tênia, por uma única espécie. São duas, tá vendo aí? Tênia solium e tênia saginata. Vocês estão vendo que está escrito taênia, né? Mas a gente fala tênia, tá bom? Então, tênia solium e tênia saginata. Esses são os nomes científicos das duas tênias que podem causar teníase. E as duas são plateumintos, ok? Assim como acontece lá na esquistossomose, as tênias também precisam de um segundo hospedeiro para completar seu ciclo de vida. Lembra que na esquistossomose, a
o esquistossomo precisava do caramujo. Agora, a tênia precisa do que será? Além do ser humano. Olha só. A tênia solium, ela precisa do porco. E a tênia saginata precisa do boi. Então, memoriza isso. Separa as duas, tá bom? Você vai precisar dessa informação mais tarde. Tênia solium, o segundo hospedeiro dela é o porco. Tênia saginata, o segundo hospedeiro dela é o boi, ok? Tênia solium, porco. Tênia saginata, boi. E além de porco e de boi, elas precisam do ser humano. E é onde ela vai causar problemas, ok? Olha o ciclo dela, um pouquinho maior, né? Então, olha só. De novo, tá? Os ovos desse verme saem nas fezes da pessoa que está infectada e podem, eventualmente, contaminar os alimentos que serão ingeridos por porcos ou por bois. Depende de qual tênia nós estamos falando, né? Assim que os ovos ingeridos chegam ao intestino desses animais, transformam-se em larvas que atravessam a parede intestinal, atingindo a corrente sanguínea. Eles se deslocam pelos vasos e chegam até órgãos como os músculos. E olha a questão. Os músculos do porco, os músculos do boi, eles vão formar a carne que nós comemos. Então, quando você, né, a não ser que você seja vegetariano, né, mas se você consome carne e você vai lá comprar a carne, é o músculo ou do porco ou do boi. E caso ele esteja infectado, o ser humano acaba ingerindo esses ovos, certo? Agora, o porco e o boi e os ovos que estão lá dentro podem também ficar no cérebro desses animais, tá bom? Não só nos músculos, mas também no cérebro. E uma vez nesses órgãos, os cisticercos, que são o quê? Ovos extremamente resistentes, constituídos por larvas e uma espécie de bolsa cheia de líquido, eles ficam alojados. Então, dentro do porco, dentro do boi, tá? A larva não vai ficar de qualquer jeito ali, solta, não. Ela vai ficar dentro de uma bolsa bem protegida, bem resistente, e dentro dessa bolsa é que as larvas se encontram. E a esse conjunto todo nós chamamos de cisticerco, ok? E aí, quando o ser humano se alimenta da carne crua ou mal cozida de animais infectados, ela ingere os cisticercos. E aí eles chegam ao intestino e lá eles eclodem, né? E as larvas são liberadas. Dentro do intestino do ser humano, ela vai se desenvolver. Lembra? Ela é um parasita, né? Ela vai se desenvolver absorvendo os nutrientes digeridos pelo hospedeiro, até se tornar um verme adulto, que nós chamamos de tênia. E que então ela está dentro do intestino, recebendo alimento, ela começa a se reproduzir. Ela produz muitos ovos, tá? A teníase, olha só, ela pode causar fraqueza, tá bom? Ela faz a pessoa ter uma fome constante, mas por quê? Porque ela está pegando os nutrientes do ser humano. O ser humano está lá se alimentando, mas está indo tudo para esse verme. O verme está ótimo, crescendo muito bem, obrigado, né? Então, olha só, vamos começar o ciclo aí de novo, tá? De novo, uma pessoa contaminada, né? Tem lá suas fezes colocadas em um lugar inadequado. Porque para um porco ou para um boi conseguir comer essas fezes, tem alguma coisa errada aí, né? Então, esse porco ou esse boi ingere essa carne, ingere essas fezes, e nessas fezes tem o ovo, ou os ovos, né? Porque são muitos ovos que elas liberam no mesmo dia, tá? E aí, o porco vai lá e ingere, certo? Então, olha o 2. Os ovos da tênia são ingeridos por animais como o porco e o boi. Dentro deles, os ovos transformam-se em larvas da tênia. As larvas da tênia, que nós chamamos de cisticercos, certo? Por quê? Porque ela está dentro de uma bolsa protegida, alojam-se nos tecidos. O ser humano, ao ingerir carne de porco crua ou mal cozida, acaba ingerindo esses ovinhos. A larva da tênia fica no intestino, se desenvolve, se torna adulta e causa a teníase,
ok? Esse é o ciclo da teníase. Mas aí, você tá vendo que o ciclo segue, né? Ele tá seguindo ainda para o número 7 e para o número 8. Por quê? E ainda tem o 9 no final, né? Por quê? Porque existe uma outra doença que está associada a esse mesmo verme, que a doença se chama cisticercose, tá? Cisticercose. Só que no caso da cisticercose, não vamos ter aí o envolvimento do porco como um segundo hospedeiro. Nós vamos ter um caso, assim, diria, um pouco mais grave da situação, tá? Uma pessoa contaminada, é um pulo nesse ciclo, tá? Uma pessoa contaminada liberou suas fezes de maneira inadequada em algum lugar e outro ser humano ingeriu os ovos da tênia, tá? Aí você fala, nossa, a pessoa está ingerindo, né? Não tá, não tá, fica despreocupado. Mas ela está ingerindo os ovos. Como? De repente, esses ovos da pessoa contaminada lá nas fezes contaminou água, que foi utilizada, por exemplo, para regar uma planta, né? E aí acabou que a pessoa foi comer esse alimento cru. É uma salada, né? É um tomate, não precisa lavar tão bem, precisa sim. Porque se de repente tem ali os ovinhos, olha lá no número 7, o ser humano ingere os ovos da tênia. Por quê? Porque a água estava contaminada, molhou lá a salada, regou o tomate, não sei mais o quê, e a pessoa comeu o ovinho. Dentro do ser humano, o ovo vai se transformar em larva, como se o ser humano fosse o porco, como se o ser humano fosse o boi. E essas larvas agora, elas vão eclodir, né? Elas vão sair desse cisticerco e vão migrar para os órgãos, como se fosse o porco ou o boi. Para onde? Para o músculo ou para o cérebro. Se chegar no cérebro, olha só, causa cisticercose. Essas larvas vão ficar lá dentro do cérebro. Imagina o problema que elas vão causar. E aí pode levar à morte, tá? Então, quando a gente fala de saneamento básico, é importantíssimo. Quando a gente fala de higiene, lavar o alimento que vai ser consumido cru, é importantíssimo. A gente não vê essas estruturas, esses ovinhos, essas larvas, a gente não vê, tá? Então, presta atenção nesse ciclo, porque tem duas doenças descritas aí. Tem a teníase, ok? E tem a cisticercose, tá bom? Só que tem um porém, tá bom? Lembra que são duas tênias? Tênia solium e tênia saginata? Então, para causar cisticercose, é só a tênia solium. É só a tênia que gosta do porco, tá bom? A tênia solium é a tênia do porco. A tênia saginata, ela vai causar apenas teníase, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a tênia e os sintomas, né, da teníase. A teníase pode causar anemia, fraqueza, fome e até apendicite e obstruções intestinais. Então, algumas partes do seu intestino podem ficar com esse verme, pode ser impedido o trânsito intestinal, né? Isso é obstrução, esse trânsito intestinal vai ficar impedido, e aí pode ser necessário uma cirurgia de emergência, né? E aí, olha só, a tênia saginata, que é aqui também, né? Tem o ciclo lá no boi, ela pode atingir 12 metros de comprimento dentro do intestino humano. Poxa vida, um verme nada pequeno. E olha só ele aí. Tá? Ele é pequenininho, ele é magrinho, mas ele é comprido, tá bom? Ele é magrinho, mas ele é muito comprido. E olha como que é o corpinho dessa tênia. É todo cheio de anéis, né? Que a gente chama aí de anéis, e são pequenos segmentos retangulares. E cada anelzinho desse tem os dois sexos, tem um aparelho reprodutor feminino e o masculino. Então, nós falamos que as tênias são hermafroditas. Elas têm os dois sexos. Por isso que lá no começo eu falei que, normalmente, as pessoas que têm teníase têm um único verme. E aí nós chamamos essa doença também de solitária, né? Por quê? Porque ela fica sozinha ali. Mas aí ela se reproduz sozinha? Sim, ela se reproduz sozinha. Porque dentro de cada anelzinho desse tem
os órgãos femininos e masculinos. Pronto, ela tem tudo que precisa, tá bom? E milhares de ovos são eliminados com as fezes da pessoa infectada, né? A pessoa tá com esse verme, ela tá infestada. Infelizmente, ela pode contaminar muitas outras pessoas, porque contaminaram os porcos, os bois. Mas aí, olha só, tem uma maneira muito simples, né, da gente evitar essa doença, né? Se foi falado que a pessoa se contamina comendo carne crua ou mal cozida, é só cozinhar bem, fritar bem, assar bem, né? Você não precisa ser impedido de comer a carne, é apenas preparar da maneira adequada, certo? E olha, aqui tem um resuminho falando dessa cisticercose, certo? Que estava lá no ciclo, né? Então, quando uma pessoa ingere os ovos da tênia do porco, e só do porco, lembra? Tênia sólio? E esses alimentos estão mal lavados, né? Porque foram contaminados aí na hora de você comer, você não higienizou tão bem, aí a pessoa pode adquirir a cisticercose humana. E o processo de infestação, nesse caso, é o mesmo que ocorre no organismo do porco. Os ovos eclodem no intestino, as larvas liberadas acabam penetrando na parede do intestino e caem na corrente sanguínea, chegando a músculos e outros órgãos, onde formam os cisticercos. Nos casos mais graves, né, formam-se cisticercos no cérebro humano, e aí podem causar convulsões e outros danos sérios irreversíveis. Para evitar teníase e cisticercose, então, é preciso que os abatedouros e os frigoríferos sejam fiscalizados por órgãos responsáveis do governo e que o saneamento básico seja disponibilizado para toda a população. E também é possível prevenir adotando certos hábitos, como cozinhar muito bem carnes, lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes, e higienizar as mãos antes da refeição. Então, higiene é a primeira coisa, né? É imprescindível ainda o tratamento de pessoas parasitadas, que pode ser realizado utilizando medicamentos e, em alguns casos, né, cirurgia para retirar o parasita. Porque não adianta nada, né? Fazer todos os cuidados anteriores e as pessoas contaminadas continuarem aí. Então, temos que também tratá-las, né, para evitar que esse ciclo continue, ok? Chegamos na nossa primeira atividade e nós temos aí, ó, um aluno do 7º ano foi passar férias no interior do Brasil e recebeu um conselho de seu professor de ciências. Qual foi o conselho? Não coma carne mal cozida e não entre ou nade em lagoas com caramujos para não ficar doente. Aí vem a perguntinha, né? A que doença ou doenças, né, o professor estava se referindo e por que esse conselho é útil? Pensa bem, responde. E aí, na nossa aula online, você já sabe que a gente vai fazer a correção, né? Vamos para mais uma doença, certo? Ascaridíase. Mais uma doença. Lembra que até agora nós vimos duas: esquistossomose, teníase. Opa, e de quebra teve mais uma, né? A cisticercose. Então, vimos 3 doenças até agora. As 3 eram causadas por vermes plateumintos, certo? Mas olha, chegamos agora numa doença causada por um nemateuminto. Esse aqui é um verme cilíndrico, conhecido, olha só, como lombriga. Esse é famoso, né? Todo mundo já ouviu falar de lombriga. E olha o nome científico da lombriga: Ascaris lumbricoides. Você vai precisar memorizar, certo? Então, ascaridíase é a doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, mas a gente conhece como lombriga. E, segundo o Guia de Vigilância Sanitária, lá, de novo, né, do relatório de 2014, a ascaridíase acomete cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo. É muita gente, né? E essas pessoas, né, são afetadas aí principalmente na zona rural, né, e nas zonas de periferia de centro urbano. E 70% dos casos aí ocorrem em crianças com idade escolar. Trata-se de uma doença muito frequente e associada a precárias condições de higiene e falta de saneamento básico. Você já desconfiava disso, né? Porque essas
doenças que nós vimos até agora estão sempre relacionadas a saneamento básico e aqui mais uma, ok? Então, vamos ao ciclo dessa doença. Primeiro, olha só, ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos da lombriga, certo? Então, de novo, a falta de saneamento básico contaminou alimento, contaminou água, porque essas fezes foram eliminadas num lugar inadequado, né? E aí, dentro da pessoa agora, o ser humano, infelizmente, ingeriu esses ovos, né? E dentro do ser humano, esses ovos eclodem e as larvas são liberadas dentro do intestino. Dentro do intestino, elas vão começar agora um caminho, ó, nada agradável, viu? As larvas vão perfurar a parede do intestino, elas são pequenininhas, né? Elas são quase microscópicas, são muito pequenas, tá? E as larvas perfuram a parede do intestino e vão chegar nos vasos sanguíneos, porque é tudo que ela precisa chegar no sangue, que é o meio de transporte para chegar onde ela quer. E ela chega onde? No fígado. Do fígado, ela vai para o coração, tá? O fígado é só uma passagem para ela passar por um processo de crescimento, né? Mas ela vai chegar no coração. Mas o coração também é só passagem, ela não quer ficar muito tempo ali, tá? Ela quer ir pro pulmão, tá? Ó, pro pulmão, ela entra pela boca, vai chegar no intestino, perfura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e, olha, fígado, coração, pulmão. Por que pulmão? Bom, lá tem muito oxigênio, né? Lá ela precisa para completar o seu ciclo. Só que o pulmão também não é o órgão que ela quer ficar muito tempo, não. Tá? E o pulmão, você sabe, quando tem alguma coisa no pulmão, a gente começa a tossir, né? Porque tá incomodando, não é para ficar ali. E é justamente o que ela quer. Ela quer que você tussa. E aí ela vai subir pela traqueia. Lembra do sistema respiratório? Ela vai subir pela traqueia. Na traqueia, opa, ela vai voltar aqui para a boca, né? Para a faringe, aqui no fim da sua boca. Você vai acabar engolindo de novo. Olha só, o 7. Quando chegam à faringe, os vermes jovens são engolidos e passam pelo esôfago. Vão descer de novo. Aí ele chega no estômago e chega no intestino de novo. Ah, por que ele deu toda essa volta? Para completar o seu ciclo larval, tá? É um processo importante para a obtenção de nutrientes, para completar o seu ciclo, tá bom? E aí, esses vermes agora chegaram ao intestino delgado, onde lá eles vão se desenvolver até a fase adulta. E claro, né, na fase adulta eles vão se reproduzir. Uma lombriga, então, já está adulta, ela pode medir de 20 a 40 centímetros. E dentro do intestino, gente, pode ter, olha, inúmeras, tá? Tanto machos quanto fêmeas. E aí, os ovos do verme adulto são eliminados nas fezes, que podem contaminar água, alimento. E olha que número absurdo aí do lado. A fêmea, ela pode liberar até 200.000 só, né? Ovos por dia, não é nada. Imagina quantas pessoas não podem ser contaminadas com uma pessoa com esses vermes. Então, saneamento básico extremamente importante, né? Necessário, tem que ser exigido mesmo, tá? Então, como que a pessoa pode ingerir água ou alimentos contaminados pelos ovos da lombriga, né? Simplesmente porque regou, né, uma planta ali, né, uma verdura com essa água? Não, olha só. O contágio pela lombriga ocorre quando o ser humano ingere os ovos, né, liberados nas fezes de pessoas contaminadas. Isso pode acontecer, como em outras parasitoses, pela ingestão de água ou alimentos contaminados por esses ovos. Só que em alguns casos, olha só, moscas, tá? Podem transportar os ovos até o alimento. Então, de novo, higiene na hora de comer, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos que você vai consumir, né? Principalmente se você vai consumir cru, é necessário. Uma mosca pode ter pousado lá, você não sabe onde essa mosca pousou antes. E ela pode levar um ovinho desse até você, tá? E vamos aos sintomas, então. Ainda da caridíase, hein? Da lombriga. Então, são vários os sintomas e as consequências dessa doença tão comum no Brasil. Então, os primeiros sintomas: falta de ar, tosse e febre. Por quê? Porque esses vermes, né, essas larvas, estão pelos pulmões.
E aí o organismo vai anunciar, né, que tem alguma coisa errada ali que precisa ser expelida. O paciente também pode apresentar irritabilidade, desconforto, fraqueza, olheiras, coceiras, manchas claras e circulares na pele, apetite irregular, perda de peso, cólicas súbitas, diarreia, anemia e desnutrição. Muitos sintomas, né? Então, se não for feito, né, um tratamento com vermífugo, que vermífugo é o quê? O remédio que mata os vermes, as lombrigas podem crescer tanto, formando o chamado novelo de lombriga, a ponto de entupir o intestino. E isso vai gerar, né, fortes dores abdominais e causar problemas. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir mais evacuar. E aí, para tirar, só uma cirurgia, tá? E quando a gente fala que as lombrigas podem crescer tanto, não é necessariamente em tamanho, em número de lombriga, né? Porque se elas estão dentro do intestino, tendo alimento à vontade, porque você está comendo, né? Elas vão se multiplicar, elas vão crescer, elas vão, né? Elas vão, pronto, para elas está tudo de bom ali, ok? E olha só, a prevenção é feita evitando-se o contato e a ingestão de alimentos e água contaminados. Então, para isso, vamos de novo reforçar, né? Hábitos de higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos, o saneamento básico tem que existir e tratar as pessoas que estão doentes para que o ciclo não continue, certo? Opa, ancilostomíase, mais uma. Vocês já perceberam que as doenças terminam em íase, né? Ascaridíase, teníase, tá bom? Então, viu esse nomezinho com íase aí? A maioria das doenças, né, de vermes terminam em íase. Vamos lá, mais uma. Essa também é causada por um nemateuminto. E esse nemateuminto se chama ancilostoma, mas também tem o Necator, tá? Então, são duas espécies aí. Tem o Ancilostoma duodenale e tem o Necator americanus. Então, olha só o ciclo, tá bom? Com relação aos números, né, de novo, daquele relatório de 2014, a ancilostomíase acometeu de 700 a 800 milhões de pessoas. Então, também um número muito alto e uma doença que também acontece aí em regiões sem saneamento básico, e o Brasil, claro, está incluído, né? Olha só. De novo, olha só, onde começa esse ciclo? Os ovos do parasita são eliminados junto com as fezes no solo. De novo, olha, falta de saneamento básico, tá bom? Só que agora, olha, essas larvas, elas vivem no solo, elas não vivem na água. As outras doenças nós vimos que elas estavam afetando água, né? Agora não. Essas larvas, tá? Elas vão sair lá do intestino humano que está contaminado e vão permanecer no solo, certo? A pessoa vai pegar esse verme como? Andando descalço na terra, tá? Já que o verme está ali, a pessoa está descalça. Olha só, as larvas penetram na pele dos pés. E elas vão querer alcançar que estrutura? Os vasos sanguíneos, né? Então, ela vai cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, ela, pronto, tem o organismo humano à disposição. E vai migrar para onde? Mesma coisa que a doença anterior. Ela vai passar pelo fígado, vai para o coração, do coração ela vai para o pulmão, do pulmão ela vai subir a traqueia, da traqueia ela vai para a faringe, na faringe a pessoa vai engolir de novo e ela vai para o intestino. No intestino ela vai se transformar num verme adulto e lá ela vai se reproduzir e botar os ovos, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Uma doença que, quando a pessoa, né, infelizmente acaba sendo infestada por esse verme, né, que ele penetra na pele, a pessoa vai sentir de novo uma coceira, tá? Porque tem uma perfuração ali, uma irritação vai causar no seu organismo, né? Então, de novo, ó, depois de atravessar a pele, a larva cai na corrente sanguínea e vai fazer
aquele caminho, né, igual da doença anterior, certo? Vai para o pulmão, do pulmão vai para o intestino e lá ela se torna adulta. Agora, essa doença, a ancilostomíase, anota aí, dá um destaque disso na sua apostila, ela também se chama amarelão, tá? Muitos conhecem essa doença como amarelão. Agora, por que amarelão? Porque a pessoa que tem esse verme, né, ela fica com uma anemia muito intensa e a pessoa fica pálida, né? A gente fala que a pessoa fica amarela, né? Porque uma pessoa saudável é uma pessoa rosadinha, né? Com uma pele bonita, uma pele com uma cor legal. Quando você tá com anemia, você fica meio abatido, né? Você fica cansado e a pele fica descorada porque o sangue não está como deveria, né? Tá com poucos células vermelhas. Então a pessoa fica anêmica, fica amarela, tá? Então, uma dos sintomas, né, de uma questão assim invisível dessa doença é da pessoa ficar abatida, anêmica, cansada, tá? E a prevenção, como que eu evito? Usando calçados, certo? Evitar andar descalço no solo em que pode ter esse verme, certo? E aí, é claro, como em todas as outras parasitoses que a gente estudou, as instalações sanitárias adequadas, né, são as condições que vão impedir que esses ovos do verme se espalhem pelo solo. Então, saneamento básico, sem dúvida nenhuma, tem que existir. Não é para ter larva no solo que afeta o ser humano, tá? Tem que ser dado um destino adequado para o esgoto, né? E o tratamento das pessoas doentes, claro, também tem que acontecer, ok? Agora, olha só uma curiosidade. Vermes parasitas de plantas, tá? Então, de olho nos nematóides, parasitas de plantas. E quando a gente fala nematóides, é porque é um verme nemateuminto, ok? Então, existem alguns nematóides que parasitam plantas, como o sorgo. Olha o desenho dele aí do lado, né? Uma foto. Que apresenta importância econômica por ser utilizado como alimento de porcos e aves. Os nematóides podem parasitar diferentes partes da planta, principalmente raiz, que pode ficar com lesões e se desenvolver pouco. Esses parasitas podem ser controlados por rotação de culturas, que é o que? Alternância de culturas na agricultura, e também pode ser evitado, olha, pela aração, que vai propiciar maior entrada de ar no solo, pois assim aumenta-se a incidência de raios solares, que matam esses parasitas. Eles também podem ser eliminados por venenos, embora não seja um método recomendável, né? Porque pode contaminar aí outras partes do ambiente, ok? Atividade número 2, você vai resolver aí, olha só. Lembra-se do aluno do 7º ano da atividade 1? O professor, ao saber que o aluno faria outra viagem, agora para uma fazenda bem isolada no interior do seu estado, novamente deu-lhe um conselho. Não ande descalço pela fazenda para não ficar doente. A que doença o professor estava se referindo e por que esse conselho útil? Ok? Faça também esses 2 testes que você tem aí na página 276. E aí você já sabe, né? Chegamos nos testes? Acabamos, né? Então você também vai responder a atividade de casa, né? Que está na página 277. E fazer a tarefa complementar, tá bom? Da página 277 também. Bem importante, tanto a tarefa de casa quanto a atividade complementar, porque são tabelas comparativas das doenças estudadas e dessa maneira que está disposta para vocês, muito útil para estudar para a prova, ok? Realizem essas atividades e na nossa aula online nós conversamos, tiramos as dúvidas e vou fazer a correção de tudo isso, ok? Até lá, pessoal!